CBN Madrugada. Hoje com Andréia Ferreira. Estudos científicos revelam uma relação direta da insônia com o aumento de peso e a obesidade. Sobre o assunto, eu converso com Gisele Iglesias, endocrinologista com residência em clínica médica no Hospital do Andaraí e em endocrinologia no Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia. Doutora Gisele, bom dia. Bom dia, Andréia, tudo bem? Tudo certo. Doutora Gisele, qual a relação entre a falta de sono e o aumento de peso? Na realidade, você fica com a sensação de cansaço e você interfere na produção do hormônio grelina e que ele te dá uma sensação de saciedade. E com isso você tem mais fome durante o dia. Isso também, o fato da pessoa ficar acordada há mais tempo, ela significa que ela sente mais fome e come mais, talvez? Sim, ao longo do dia você tem um sono diminuído e a sensação de aumentar a sua ingesta te dá uma sensação de que você está com mais energia, com mais força para durante o dia e diminuir o gasto de energia. E aí, por exemplo, a pessoa que dorme pouco, isso independe, a pessoa que trabalha à noite, por exemplo, tem uma tendência maior a engordar? Não. Aí existe uma coisa chamada ciclo circadiano, que você se adapta a isso. Durante 3 meses você trabalhando só à noite, você está adaptada a esse ciclo. Então, o seu organismo metabólico vai se adaptando a isso. Isso acontece em pessoas que fazem noitadas, noites esporádicas, que você pode observar que no dia seguinte você vai ter mais fome para compensar aquela sua falta de seu descanso. Nesse caso aí, o que fazer, né? Por exemplo, para quem está na balada, provavelmente tentar chegar mais cedo em casa, dormir, mas para quem não consegue por conta do trabalho, eventualmente trabalha nos plantões, no final de semana, né? Isso. O que fazer para evitar que essa dificuldade para dormir, essa hora regular de sono, não se transforme no problema de saúde? O problema de saúde ele só se transforma se isso for uma coisa regular. O esporádico, você vai ter 12, 13 horas por dia que você vai regularizar isso. Você vai ter um dia mais cansado, um dia que você vai comer mais, porque você vai precisar de uma ingesta calórica para poder compensar aquele seu cansaço, tá? Mas se isso não for frequente, o seu organismo se adapta muito bem. Tá? Sem a grande descompensação do ciclo hormonal da gente. As grandes mudanças do ciclo hormonal, elas atrapalham a grande produção do grande hormônio, que é o hormônio do crescimento e o hormônio do cortisol. E que eles são justamente para não deixarmos que a gente tenha esse cansaço, essa indisposição durante o dia. Se você começar a não dormir uma noite após a outra, a gente vai ter dificuldade de raciocínio, déficit de atenção, comer mais, e aí a gente vai começar a uma série de efeitos em cadeia em função disso, Andréia. É verdade que uma pessoa que já é obesa, ela tem mais dificuldade para dormir? Quer dizer, acaba se tornando um ciclo, isso aí? Sim, sim. Quando a gente é obesa, a gente tem uma síndrome chamada Pickwick, que é uma síndrome que dificulta a respiração. Essa síndrome faz pequenos dormires, como a gente chama em termos médicos. Você cochila e acorda. Cochila e acorda. Por quê? Você faz uma apneia, você faz uma anóxia cerebral. Aí você... É aquele puxar do sono, né? E esse puxar do sono é o puxar do oxigênio, tá? Esse puxar do oxigênio
faz que no dia seguinte, a qualquer momento, você cochile. Quando você cochila, para você recuperar esse cochilo, você precisa se alimentar, você precisa de uma quantidade maior de carboidrato, que é o grande energético da vida da gente. E isso é um grande valor calórico. Normalmente os alimentos com carboidrato, eles estão agregados a um grande valor calórico. Eu imagino, não sei se isso é comum para todo mundo. Por exemplo, eu sinto muita fome durante a madrugada. Isso é comum? As pessoas costumam sentir mais fome quando ficam acordadas à noite? Sim, por uma inversão. Durante a noite, você tem uma liberação do hormônio do crescimento, uma inibição do hormônio da insulina. Quando você inverte o seu ciclo do sono, você diminui a produção de hormônio do crescimento, que é o hormônio que te dá uma saciedade, que é o hormônio que te faz ganhar massa muscular. E, em compensação, você tem uma liberação maior do hormônio da insulina, que é um hormônio prontamente anabólico, que faz você ganhar peso. Então, por isso a maior sensação de fome quando você não dorme bem. Então, quando você libera mais insulina e menos hormônio de crescimento, você tem um acúmulo maior de gordura por uma maior sensação de fome. Consegui me entender? Me faz entender? Claro. E aí, nesse momento, é que acontece os chamados aí assaltos à geladeira, né? Que você vai lá na cozinha. Isso para aí. Tentar saciar essa fome. Geladeira. Para evitar isso, quer dizer, mesmo você assaltando a geladeira, mas aí trocando o alimento calórico por uma cenoura crua, tentar uma fruta, aí você consegue evitar esse sobrepeso. Consegue, entre aspas. É muito difícil a fome da insulina ser saciada com uma cenoura ou com uma maçã. Vamos ser honestos, tá? Quando você tem essa fome, você precisa de carboidrato. Você sente fome de carboidrato, pão, uma massa. Ninguém se satisfaz na madrugada com uma cenoura ou com uma maçã. Então, o que a gente sugere? Que você faça, se você vai passar uma noitada, que você faça uma alimentação até 6, 7 horas da noite, rica em carboidratos, para que isso mantenha o seu nível hormonal equilibrado, que você diminua essa secreção insulínica noturna e mantenha o seu nível de secreção de hormônio de crescimento do GH, que é o hormônio que te dá uma saciedade, que produz massa muscular num nível satisfatório. Quando a gente fala que o metabolismo é mais lento durante a noite, na hora do sono, isso, trocando em miúdos, quer dizer que isso aí, tem esse processo de hormônios e que você acaba engordando mais quando se alimenta à noite pela dificuldade aí do metabolismo de digerir esse alimento. Perfeito. Nós temos a insulina, que é um hormônio anabólico. É um hormônio que acumula gordura, tá? Enquanto o GH é um hormônio catabólico, um hormônio que não faz consumir aquilo que a gente gasta. Quando a gente tem uma inversão disso, a gente tem uma série de distúrbios em função dessa alteração de secreção. Perfeito. E no caso de quem faz isso com frequência, quer dizer, a senhora já deu a dica aí de se alimentar mais cedo, entre 6 e 7 horas, e fazer exercícios físicos também fundamental, né, para queimar essa caloria. Só que o exercício físico, ele não é aconselhado até 3 horas antes do sono. Claro que isso varia, André, muito de pessoa para pessoa, mas o normal é que você não tenha uma excitação. Na maioria das pessoas, a atividade física, ela causa uma excitação. E se você mantém, faz uma atividade física muito mais potente, muito mais vigorosa, uma hora antes do seu sono, muito pelo contrário, você vai ter mais fome. Então você vai ter novamente mais uma carga de liberação insulínica. Doutora, muita gente tem o hábito de não jantar.
né? Justamente para evitar engordar. Isso é certo? Certíssimo. A gente, um ditado muito antigo que a gente disse, a gente deve tomar um café da manhã como um rei, almoçarmos como um príncipe e jantarmos como um mendigo. É muito sério, é muito certo, porque o nossa digestão, nossa absorção de carboidrato noturna é muito maior pelo efeito secretagogo da insulina. Perfeito. Tá certo, doutora Gisele, muito obrigada pelos esclarecimentos. Tá um ótimo dia para a senhora. Muito obrigada para você também, Andréia. Eu conversei com a endocrinologista Gisele Iglesias, que tem residência em clínica médica no Hospital do Andaraí, no Rio de Janeiro, e em endocrinologia no Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia.